Olá, acadêmico. Sou o professor doutor Almunardo e hoje vamos ver sobre as políticas econômicas. O tema a ser explorado são políticas econômicas. Para tanto, nós vamos entender quais são essas principais políticas macroeconômicas, né? Nós temos aí a monetária, fiscal, cambial e de redistribuição de rendas. É isso que nós vamos ver enquanto meta de aprendizagem. Então, entre essas políticas tem a monetária, e para começar a falar da política monetária, nós temos aí que primeiro entender qual é o conceito de liquidez. O que é liquidez? Então, o intuito deste conceito é explicar por que os agentes econômicos têm um carinho, um olhar diferenciado para o ativo que possui, para ativos que possuem maior liquidez, como por exemplo aí o dinheiro. Então, a liquidez, em bom português, remete à rapidez com que um ativo ele é transformado em moeda. As pessoas elas gostam de manter moeda consigo para honrar ali os compromissos diários. Então você tem aí a questão da facilidade de transformar em dinheiro, né? Vamos supor que eu tenho um imóvel, eu posso trocar, quero vender o imóvel porque preciso mudar da cidade rapidamente. Você não consegue fazer essa mudança, essa transformação do imóvel em ativos líquidos, né, ou moeda, tão facilmente. Então, mesmo nos dias de hoje, né, com toda essa tecnologia do Pix ou dos cartões de crédito, a gente usa cada vez mais, mas esse ainda é um conceito válido, essa questão de querer manter dinheiro em mãos, por uma questão de desconfiança. Eu vejo que quando a gente fala em deixar o dinheiro no banco, uma boa parte da população não tem essa confiança completa no sistema financeiro de que, meu dinheiro está lá, nada vai acontecer com o banco, eu vou manter parte dele, né, o que eu puder, uma grande parte comigo. Você vê, por exemplo, filmes mais antigos, em que havia aquelas pessoas abastadas, mais ricas, não é difícil você ver que a pessoa tem um quadro com um cofre em que ela guarda ali as joias da família, títulos do governo, títulos da dívida e moeda, papel, né? Papel moeda em espécie. Então é uma segurança. Nunca se sabe o que tipo de problema um país pode enfrentar. Ainda mais que nós estamos no Brasil, nós temos uma ilusão de que as coisas são mais seguras, problemas não podem acontecer, mas você imagina países que sempre tiveram em contexto de sempre estar se defendendo ou sempre pensando em se defender. Países, indivíduos desses países. Então, sempre há a ameaça de um ataque, vários tipos de ataque, pode gerar pane de todo que é tipo. Então, isso faz com que as pessoas queiram manter dinheiro em mãos. E tem um ditado, ditado não, mas é muito comum aquele pensamento, né? Vou guardar dinheiro embaixo do colchão. Esse pensamento é válido em uma economia que não tem inflação. Tem pessoas que preferem fazer isso mesmo, guardar embaixo do colchão. Se pense numa economia que o dinheiro ele não perde valor ao longo do tempo, não tem inflação, ou perde pouquíssimo. Para nós é um pouco difícil isso, porque mesmo o nosso pouco aí que a gente perde, se você for ver, o real já perdeu uns 600%, 800% do seu valor desde 94. Então é difícil para o brasileiro ter esse pensamento, mas em países mais sólidos, de economia mais sólida, é mais fácil ver essa frase ser verdadeira, né? Colocar seu dinheiro embaixo do colchão, num pote de maisena, né? Para esconder ali do seu cônjuge. E como é que os bancos comerciais, então, eles podem fazer para tentar convencer as pessoas a ter o dinheiro, ao invés de ter o dinheiro embaixo do colchão, emprestar esse dinheiro, deixar com os bancos, já que há esse medo,
este receio dessa pane, os bancos eles tentam compensar isso. Olha, além de ter a garantia ali de que se acontecer alguma coisa, se pegarem seu dinheiro, eu ainda vou garantir, quer dizer, se você colocou 40 mil na agência da sua cidade, se entrarem lá e roubarem 2 milhões, os seus 40 mil, eu garanto, eu arco com esse prejuízo. Então, isso é uma garantia que o banco dá. Nessa tentativa de convencer os indivíduos a deixar o dinheiro com ele. Outra forma, uma pequena remuneração sobre esse dinheiro. Quando você deixa na caderneta de poupança, quando você compra um CDB, você está comprando um título de dívida de uma instituição bancária. Então, para você é um investimento, para o banco é uma forma de obter liquidez, dinheiro, para fazer empréstimos que ele vai cobrar juros, né? Então veja que a caderneta de poupança, por exemplo, ela tem uma taxa de retorno muito baixa. Por quê? Porque sua liquidez é muito alta, né? Então assim, não tem... leva um dia, você retira na hora, quer dizer. Então a taxa de... Tanto é que se você deixar abaixo de 30 dias, não vai render. Então você pode perceber que entre os CDBs, aqueles que têm uma maior rentabilidade, o que eles exigem? Que você só possa fazer o resgate 3 meses, 6 meses, 1 ano depois. Baixa liquidez, ou menor liquidez. Você tem que deixar por um período. Dessa forma, por que o banco vai pagar um juros maior? Porque é um dinheiro que ele tem uma noção de tempo mais previsível que ele pode trabalhar. Então, a taxa de juros ela exerce esse atrativo no estimular as pessoas a deixarem seu dinheiro no banco. Veja que numa economia já com um certo nível de intervenção estatal, que basicamente todo o planeta, o Ocidente é assim, né? Você tem aí os bancos centrais definindo uma taxa de juros. Não há um livre mercado da taxa de juros. E nesse sentido, você tem então essa taxa básica, que é a Selic. Veja que eu coloquei um gráfico aqui. Então, o que é esse gráfico? Então, o Estado ele determina essa taxa de rentabilidade dos seus títulos. Então, aquele que for comprar um título Selic, ele vai ganhar tanto por dia. Então, um título já de longo prazo de dívida pública, né, ele tende a render um pouco mais, porque você vai comprar um título de dívida, um compromisso do Estado em te pagar, mas a longo prazo. Então, esses juros tendem a ser maior. E as pessoas, elas tendem a comprar do Estado, porque o Estado, os títulos de dívida do Estado são os menos arriscados em qualquer economia. Veja bem, cuidado aqui com o pensamento, isso é pensando dentro de uma economia. Então, comparando os títulos do Estado com as empresas que existem ali, o Estado ele nunca vai deixar de existir, porque o Estado-nação, aquelas pessoas, elas vão estar ali, elas vivem ali, elas pagam os impostos ali, então vai existir. O governo pode se atrapalhar, mas o Estado não vai deixar. Já o banco, ele pode, a empresa, ela pode deixar de existir. O setor privado pode deixar de existir. Então, o mais seguro dentro de um país é o Estado, né? O título de dívida do Estado. Então, veja que todos os outros vão ser baseados, como ele é o mais seguro, todos os outros são baseados nele. Se esse que é a base, basilar, aumenta, todos os outros acompanham. Você tem esse movimento. É por isso que é chamada de taxa básica de juros, porque é ela que vai ditar os rumos de todas as taxas da economia. Ela vai servir aí desse tipo pilar. Eu chamei ao detalhe
atenção, porque dentro de um país, os títulos de dívida pública são mais seguros de se receber, o que não significa que mesmo o governo não dê calotes eventualmente. Tem países que dão, o que então, você tem aí, então, mesmo entre países, toda uma competição. Tem pessoas que preferem investir em títulos de dívida de empresas de outros países do que em títulos de dívida do próprio governo, dado o histórico, o mau histórico de pagamento do governo, a tal da moratória. Então, tomem cuidado com isso. Bom, aqui é um caminho o horizonte de transmissão aí dos efeitos da taxa de juros básica na inflação. Por quê? Porque a taxa de juros, falando em termos de uma política monetária, a forma de você combater a inflação, uma das formas, em termos de política monetária, é você reduzir a inflação. Tá? Como é que você faz isso? Desestimulando o consumo. Então, o aumento da taxa Selic, dado que nós temos as economias com o Estado intervindo e direcionando os rumos das taxas de juros, isso é feito, então, com um aumento da taxa de juros básica, que vai implicar num aumento, vai estimular aí todas as outras taxas a aumentar. E daí você tem um desestímulo sobre o consumo e sobre o investimento. Aquela pessoa que estava pensando em pegar emprestado para comprar um carro, comprar uma moto, ou aquela pessoa que estava pensando em pegar emprestado para investir, aumentar ali, fazer um puxadinho, aumentar colocar mais mesas ali na pizzaria, ou colocar um forno novo na pizzaria ou na padaria, né, uma estufa, ele vai pensar duas vezes em pegar esse empréstimo. Então você segura, desaquece a economia. Mas como é que o Banco Central, então, ele faz essas reduções de taxa de juros? Como é que ele estimula esses caminhos? Para o Banco Central ele expandir ou contrair a economia, ele tem que vão afetar a taxa de juros, ele tem que reduzir a quantidade de dinheiro disponível para os bancos comerciais emprestarem. E se os bancos comerciais têm muito dinheiro para emprestar, isso, como é que eles vão, ou seja, tem uma oferta de dinheiro muito grande, isso gera uma pressão para a redução das taxas de juros. Se eu sou um banco comercial, poxa, eu ganho dinheiro, eu estou com muito dinheiro em mãos, as pessoas depositaram muito dinheiro comigo, eu estou com dinheiro parado ali, a forma de eu ganhar dinheiro é emprestando dinheiro. Como é que eu vou fazer isso tendo muito dinheiro em mãos? Né? Eu só posso emprestar se eu reduzir as minhas taxas de juros. É onde você aquece a demanda. Por quê? Porque ele já está com muito dinheiro. Então, isso de um lado. De outro lado, você, supondo que se queira estimular uma redução dos empréstimos. Para reduzir empréstimo, você tem que reduzir empréstimos e aumentar a poupança. Você tem que desestimular o consumo. Se a taxa de juros está baixa, as pessoas elas tendem a consumir mais, elas tendem a pegar emprestado para consumir. Supondo que você pudesse pegar emprestado e pagar uma taxa quase zero para o banco, você não veria problema nenhum em pegar emprestado, já que você vai ter que pagar quase que o mesmo que o principal sem taxa de juros. Então você tende a aumentar o seu consumo presente.
Então, aqui estão, vamos voltar aqui falando sobre as ferramentas do Banco Central. Então, o Banco Central ele pode ou reduzir a taxa de juros ou aumentar a taxa de juros. Como ele faz isso? Aumentando ou reduzindo o dinheiro em mãos dos bancos comerciais. Então, você tem 3 ferramentas: taxa de redesconto, taxa de compulsório e compra e venda de títulos no mercado aberto. O Banco Central tem 3 ferramentas. Né? Políticas expansionistas. O que são políticas monetárias expansionistas? São políticas de estímulo da economia. Então, você tem redução, por exemplo, da taxa de redesconto. O que é a taxa de redesconto? Imagina que eu sou um banco comercial. Aí, se eu tiver um problema bancário, a última solução que eu posso ter é pedir ajuda para o Banco Central. Que é, na verdade, pedir um empréstimo. Bom, me dá um dinheiro aí por um dia, ou 10 dias que seja, mas geralmente eles procuram ser diários, para eu honrar compromissos aqui. Se a taxa, isso é chamado de taxa, a taxa de juros com que esse empréstimo vai ser realizada é chamada de taxa de redesconto. Então, se a taxa de redesconto ela é menor, os bancos começam a pensar assim, bom, se eu tiver que pegar emprestado do pai, pense no Banco Central como aquele que é o salvador de última instância dos bancos comerciais. Então, se eu tiver que pegar emprestado do Banco Central, como a taxa de juros está muito baixa, eu vou pagar um retorno muito baixo por aí. Então, meu risco é baixo. Eu posso ganhar muito mais se eu correr o risco de ter que recorrer a esse empréstimo, mas emprestar muito dinheiro. Então, essa taxa de redesconto, ela afeta a decisão dos bancos comerciais se vão emprestar mais à la vontade, ou se eles vão ficar mais retidos, mais moderados. Eles vão pensar assim, bom, a taxa de redesconto, se eu tiver que incorrer em emprestar dinheiro do Banco Central, está muito caro. Eu vou ter que embarcar aí com um prejuízo alto. Quer saber? Ao invés de eu pensar em recorrer ao Banco Central, eu vou manter o dinheiro aqui comigo e que eu mesmo vou garantir qualquer eventualidade, ao invés de eu emprestar loucamente e eu ter que correr o risco de ter que recorrer ao Banco Central. Nessa mesma situação, a taxa de compulsório. O que é a taxa de compulsório? O Banco Central, ele exige, até por ser esse emprestador de última instância, ele exige dos bancos comerciais que, olha, para poder honrar seus compromissos, para eu, seu fiscalizador, ter a certeza aí que você vai poder honrar todos os compromissos, eu vou exigir que vocês tenham aí 20%, 30% do que sua capacidade de empréstimo aqui comigo. Tá? Então, essa redução dessa obrigatoriedade vai implicar em maior ou menor dinheiro para os bancos comerciais emprestarem. Tá? Então, essa é a lógica. A compra e venda de títulos no mercado aberto. Imagina que os bancos comerciais eles têm um monte de títulos da dívida pública em mãos. Aí o Banco Central chega e entra assim e fala, eu quero comprar esses títulos de vocês. Eu quero comprar, 1 milhão de títulos do governo entre os diferentes bancos. Eu não sei o que seria um volume expressivo nesse sentido, mas o que eu quero dizer é, se o Banco Central ele está comprando títulos, para comprar títulos da dívida que o Tesouro emitiu, ele vai ter que pagar em reais. Então, ao pagar em reais, está aumentando a quantidade de reais em mãos dos bancos. Os bancos comerciais têm mais reais. Opa, preciso desovar isso aqui, preciso emprestar. Para emprestar, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reduzir, os bancos comerciais vão ter que reduzir as taxas de juros para as pessoas pegarem emprestado para consumo
e para investimento. E o inverso também é verdadeiro. Se o Banco Central ele quer aumentar a taxa de juros, ele chega assim, ó, bancos comerciais, estou vendendo aí títulos, aí os bancos comerciais compram esses títulos da dívida pública, que os bancos comerciais é uma forma de estar rendendo, é uma forma segura. Aí, com isso, reduz as reservas reservas assim, o dinheiro disponível em mãos para os bancos comerciais negociarem, o que aumenta a taxa de juros e, com isso, reduz empréstimo e consumo. De um lado, reduz o empréstimo e consumo, e do outro, aumenta a poupança. Aquelas pessoas, a pessoa, ou ela está consumindo ou poupando. Política fiscal. Agora nós vamos falar de outra política aqui. A política fiscal. Quais são as ferramentas que o presidente e o Congresso têm em termos de política fiscal? Aumento dos gastos do governo, redução dos gastos do governo, aumento de tributos ou redução de tributos. É isso que é a política fiscal. É sempre em termos dessas duas variáveis. Aumento de gastos do governo ou aumento de tributos. Veja que é chamada de expansionista se o governo gasta mais, está aumentando os tributos, está aumentando o gasto, para isso, escolas, infraestrutura, então você teria uma expansão da economia. Lembrando que essa expansão é pelo lado do governo. É o governo crescendo, é o governo consumindo, não são as pessoas consumindo. Por que isso é importante? Porque o governo pode decidir construir uma ponte, uma estrada ou um estádio, uma pirâmide, mas isso tem serventia real para a população? Será que seria a melhor opção para a população? Que a população poderia escolher, se fosse o crescimento da economia direcionado pela população, com dinheiro nas mãos da população, como no caso de uma redução dos tributos, em que o dinheiro fica na mão da população, e aí há um crescimento, uma expansão da economia, por um aumento do setor privado, não por um aumento da participação do Estado. Isso aqui é um detalhe importante. Então, esses agentes econômicos, os indivíduos, tomariam melhores decisões de alocação dos recursos. Os tais, dificilmente a população decide por construir elefantes brancos, os chamados elefantes brancos, as pirâmides. E a política contracionista, então, você tem uma redução dos gastos do governo, que contrai daí a economia, mas por um lado está reduzindo a participação do governo, ou o aumento dos tributos, que significaria um aumento da participação do governo. Então aqui eu convido vocês a pensar que esse expansionista ou contracionistas, ser bom ou ser ruim, depende muito dessa vertente, tá? Por exemplo, para quem tem uma perspectiva de que depende muito do ponto de vista de se você é a favor se você vê com bons olhos uma maior participação do Estado ou não. No caso, uma política contracionista, uma redução da participação do governo, do consumo do governo, uma redução dessa sua importância. Será que é ruim? Nós estamos falando de uma redução do poder de determinação do Estado, como, por exemplo, seu conluio ali com grandes empresas. Então, tem que ver por esse lado. Fica o convite a esse pensamento. Mas isso que seriam políticas expansionistas e contracionistas. Aqui, para convidar, essa imagem aqui, ela foi uma piada em 2019, uma piada de WhatsApp, tá? Em 2019, em que o PIB do governo de 2019 tinha crescido muito pouco, mas havia uma discussão, aqueles mais defensores das políticas adotadas estavam falando, olha,
o PIB ele não cresceu muito. 2019 cresceu 1%. O PIB não cresceu muito porque houve uma redução na participação do Estado. Então, só que o fato dele ter crescido significa que se a participação do Estado diminuiu, mas ainda houve um crescimento do PIB, mesmo que de 1%, então isso é bom, porque a participação do Estado está diminuindo. Essa é a visão de uma economia clássica ou austríaca. Mas já para uma economia, mas já para aqueles que já não veem a questão do Estado forte como um problema, vem, por exemplo, não, o importante é ver o crescimento do PIB. Então, eles já colocaram aqui a imagem do Titanic, né, naufragando, porque, então você tem o PIB privado crescendo, o PIB privado não, né, um bom economista, o PIB por componentes, né, por uma composição de agentes privados, do setor privado. E já o PIB, devido ao gasto público, está descendo, mas a economia está crescendo pouco, está afundando. É essa piada que os críticos do governo da época estavam colocando, né? A piada não, a crítica através do Titanic. Isso daqui é uma foto do Titanic. Então, houve essa discussão na época. Política cambial. Então, aqui vamos entrar na política cambial. Bom, basicamente nós temos três tipos de política. Ou é fixa ou flutuante, ou flutuação suja. O que é a fixa? O real vale tantos dólares. Você fixou. Qual é o problema que isso vai gerar? Isso daí foi um problema aqui até, se você for olhar do surgimento do Plano Real, por um período curto de tempo ele foi uma taxa fixa, aí depois ele foi flutuante entre bandas, né, as chamadas bandas cambiais, e depois ele ficou em termos de flutuação suja mesmo. Mas o fixo, então, seria manter esse valor, a paridade entre, por exemplo, o dólar, o euro e o real. O problema disso é que, para arcar com esse fixo, o governo tem que sempre estar injetando na economia aquele valor excedente que é pedido, para manter esse valor fixo. Então, isso pode gerar tende a gerar, principalmente numa economia mais dependente, menos autodeterminante de seus rumos, tende a gerar o fim das divisas, né, a redução das divisas do país. Isso começa a gerar uma série de problemas, desconfianças, e aí você começa a ter aquele mercado negro da moeda. A flutuante, você tem o câmbio flutuante, em que as moedas elas são convertidas livremente, não importando a variação que isso significaria. Na prática, o que se tem no mundo é a flutuação suja, tá? Por que flutuação suja? Porque muitas pessoas, principalmente pessoas com muito dinheiro, poderiam especular com grandes subidas e grandes descidas, né? Acabando procurando injetar dinheiro numa economia, né? Ou retirada, de forma a gerar essas escassez ou excesso e acabar lucrando com isso. Ou os bancos centrais, o que eles procuram fazer? Eles deixam o câmbio flutuar livremente até certo ponto, no sentido de que, se estiver flutuando sem grandes oscilações, tudo bem. Os contratos entre os diferentes agentes, eles podem ser feitos dada essa pequena flutuação, não vai ser um problema, não vai quebrar ninguém. Mas se começar a haver uma oscilação muito grande, muito abrupta, já o Banco Central interfere para que isso estanque, né, de forma a economia flutuar de forma mais saudável, sem gerar nenhum pânico, seja para cima ou seja para baixo, né?
Então, se trabalha basicamente com essa ideia de flutuação suja. O Banco Central intervém apenas para evitar a alta volatilidade. E mais importante do que se o valor da moeda internacional ela está aumentando ou subindo, né? Se as variações cambiais estão mudando para cima ou para baixo, é a volatilidade, a velocidade com que isso acontece. A política de distribuição de renda, aqui eu vou convidar a um questionamento sobre esta política. Ela visa, então, primeiro, que ela visa, então, a essa redistribuição de renda e a justiça social. Então, o dinheiro é coletado pelo governo, então, e é revertido em estratégias que buscam uma sociedade com mais equidade justa para todos. Uma frase muito bonita, e com certeza eu tirei de um livro acadêmico. Na prática, nós vamos ter aí o Estado procurando, através dos impostos, garantir os paletós dos políticos, os vinhos de primeiro carvalho do STF. Tá? Você vai ter, então, dessa classe dominante e o luxo dessa classe dominante, né? Essa redistribuição, ela acontece mais numa forma de pequena, né? Apenas para inglês ver, do que propriamente realmente havendo esta redistribuição. E qual que é o problema, então? Mas mesmo essa parte que é redistribuída, mesmo essa pequena parte que é redistribuída, primeiro, qual seriam as críticas, né, que são feitas em relação a isso? Bom, primeiro que é moral você ficar com os frutos do seu trabalho. Um empresário, e isso tende a acontecer, um empresário que não se sente bem num país qualquer, vamos supor que um empresário julgue, um empresário brasileiro, ele julgue que o governo está tratando ele como se ele fosse um malvadão. Ele resolve ir para o Uruguai ou para o Paraguai, porque ali, vamos supor que estejam havendo estímulos para empreendedores, né? Ou seja, uma perspectiva de que, olha, nós não vemos você como um empresário malvadão, nós vemos você como um gerador de riquezas. Venha para cá, o fruto do seu trabalho, sua capacidade empreendedora, nós vamos valorizar. Pode ficar com aquilo que você produz, ou com grande parte do que você produz. Então você tem aí essa questão, e o cara, o empresário, aquele que é competente em produzir algo, ou mesmo em organizar, né, em gestão, ele fala, quer saber, eu vou para um lugar que me valoriza. Então você pode ter essa fuga de cérebros para outros países. Outros incentivos perversos. Aquele que é produtivo é desestimulado a dedicar-se, então para que ele vai produzir? Ele vai preferir sair fora. Qual é o limite de impostos que essa pessoa vai suportar? Isso vai de cada indivíduo. E aquele que não é produtivo, ele pode decidir por tô ganhando um basiquinho aí, tá dando para pagar umas pingas, tá dando para como de vez em quando, tá bom, não preciso trabalhar não. Então você não gera esse estímulo à autodeterminação do indivíduo, a busca pela autodeterminação, que é a maior liberdade que uma pessoa pode ter. Né? Imagina você conseguir depender de si mesmo. Você gera, então, um aumento da dependência por parte do Estado, né? De pessoas dependendo cada vez mais do Estado. De um lado, você tem menos empresas, menos estímulos a abrir empresas, e de outro, mais estímulos a depender. Ficam
perde-se aí a capacidade da autodeterminação. Então, essas seriam as críticas. Nesse sentido, eu convido a esse vídeo, né? O título é A Falácia da Redistribuição de Renda, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Tá? Convido você a ver essa perspectiva, em que se ele delineia toda essa visão do que acontece quando há de como essa dita política de redistribuição de renda, na verdade, tem uma série de efeitos perversos que acaba por empobrecer um país. É isso, acadêmico. Fico por aqui. Volto a falar contigo em outro tema. Assista os vídeos que recomendei. No mais, bye bye.